Paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, quantos aqui entraram neste lugar carregando um propósito de adoração a Deus, queridos? Quantos? Então glorifica a Deus mais alto, querido. Amados, Deus tem feito coisas tremendas no nosso meio, e a conversa atual não é outra, pastor Denis, a não ser o momento que nós estamos vivendo. Momento onde alguns chamam de crise, alguns chamam de uma fase sem recuperação, outros meditam quando é que isso vai acabar, mas há uma palavra de Deus que diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedor. Queridos, eu tenho vivido um período longo em porta de cemitério. Não é fácil, pastor. Só em um único dia, 3 velórios. E incrível que pareça, pessoas não cristãs ministrando uma palavra ali durante o sepultamento, e agora, para quem é pastor, é melhor ainda, né? Porque lá em São Vicente, o culto está sendo realizado na rua. Queridos, que maravilha é ver pessoas passando do outro lado. Nesse momento, a gente tem que colocar a presença de Deus, pessoas passando do outro lado da rua e parando para ouvir. Desse momento, enquanto estava levando a palavra, já se encontrava ali por volta de 300 pessoas ouvindo a palavra. Então, esses últimos momentos, eu não sei o que você tem passado, queridos. Eu perdi muitas pessoas na família, perdi amigos, irmãos de igreja, companheiros de batalha na pregação. E toda vez mais o telefone toca, pastor não resistiu. Mas eu me coloco na posição da palavra de Deus, queridos. Que há um tempo para todas as coisas. E é chegado o tempo de algumas pessoas. Algumas com o dever cumprido, outras sem os deveres cumpridos. E eu trago a responsabilidade nessa noite de te perguntar: você tem cumprido o teu dever? Que nem diz o pastor aqui, ninguém tem telhado de ferro. O nosso telhado é de vidro. Pode acontecer de algum momento ele romper, querido. Mas é nesse momento que eu quero que você entenda, é como você está com Deus. Eu tenho uma palavra para nós nessa noite. As portas, pastor, e o telefone, como a irmã testemunhou aqui, não para. É trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. O projeto com o morador de rua não para. E a secretária de São Vicente, da Ação Social, quando entra o momento dessa manifestação pandêmica, a secretária falou assim: nós temos uma pessoa que pode muito nos ajudar nesse momento. Está tudo baseado na palavra que eu vou ministrar hoje. Às vezes, pastor Denis, você está de canto. Me mandaram assumir o trabalho com crianças infantil. Crianças. Só que não me fale a palavra de Deus para eles lá.
E eu sempre orava em espírito ali, pedindo a Deus. Uma casa onde um número muito grande de crianças, 6, 7, 8, 9 a 13 anos, possessas. E tivemos que fazer um trabalho longo e árduo naquele lugar, para que tivesse libertação daquelas crianças. Crianças que ficavam 3, 4 horas olhando a lâmpada e falando com a luz de um demônio tão maligno que possuía e consumia a vida daquele garoto de 9 anos. Fizemos todo aquele trabalho. Agora começa essa situação. A secretária falou assim: olha, em nosso meio há um pastor que trabalha na empresa. Fizeram uma reunião, eu não participei dessa reunião. Mas que meu nome já estava encabeçado, selecionado. Aí eu quero que você entenda, você não é esquecido. Você é lembrado por Deus. E me chamaram para assumir esse trabalho. O povo lá na minha igreja falou: pastor, mas e o coronavírus? Eu falei: queridos, a obra continua. A palavra de Deus precisa ser pregada. Precisamos continuar a manifestação de Deus nessa terra, até que venha o Messias. Estamos com 60 moradores de rua. Aí eu falei para o pessoal da minha igreja, assim, lá, Frei Gaspar. Deus me deu uma igreja, queridos. Você tem a oportunidade de todo dia, pastor Denis, falar de Deus para 60 pessoas. Nós não estamos falando do culto de terça, culto de quinta, encontro de homens. Meu encontro de homens é todo dia com 60 homens. Oportunidade de você ministrar a palavra, o alimento de Deus para esses homens. Então, há um plano de Deus para a minha vida, há um plano de Deus para a tua vida e vai se cumprir. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé só alguns segundos e pegasse a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43. Amém? E diz a palavra: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. Amém? Você pode sentar no seu lugar. Continue dando glória a Deus, porque não há placa de impedimento que você fique calado nessa noite. Há uma manifestação de Deus tão poderosa neste lugar, queridos. E eu posso contemplar que o Senhor Deus, Ele vai realizar milagre aqui nessa noite. Quantos crê, levante a mão e dê um glória a Deus bem alto aí. Louvado seja o grandecido é o teu nome. Queridos, o que fazem nós entramos na menção desta palavra, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, o doutor intitulado pelo Senhor Deus como médico, mas a Bíblia deixa bem claro que não mandou com Deus, mas que recebe algo tão poderoso. O que é, pastor? Conte para nós a intimidade de poder escrever o que o Senhor Deus queria que hoje eu e você pudesse escutar, queridos.
A intimidade é que vai fazer com que você escreva algo tão poderoso da parte de Deus e que seja realizado e concretizado na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Pastor, mas nós estamos falando de uma mulher doente, sim. Mas quando eu fui estudar profundamente a palavra, quando eu fui estudar justamente a situação dessa mulher, é que nos faz paralisar e pensar o porquê de tudo isso, queridos. Segundo diz alguns estudiosos também, e também a palavra de Deus, há uma pergunta que diz: quem foi que pecou? O pai ou a mãe? Queridos, alguma coisa eu quero que você entenda, algumas coisas acontecem para que o nome de Deus seja glorificado. Pastor, mas há coxos, há cego, há leprosos. E por que tudo isso acontece, queridos? Se a minha fé e a tua fé se juntassem, nós viríamos paralítico levantando hoje da sua situação. Nós viríamos cego voltar a enxergar. Mas tudo isso vem acontecendo para que o nome de Deus seja glorificado na terra. E quando eu olho para a situação dessa moça, eu tenho que saber o princípio de tudo isso. E a Bíblia diz que essa moça ainda na sua adolescência, segundo os estudiosos, chega em torno entre 12 a 13 anos, chega o período da puberdade. E aqui começa a acontecer tudo, pastor Denis. Porque chega a primeira fase do ciclo, não se assuste com o que nós estamos falando. Eu quero que você entre na compreensão onde tudo isso começa. E ali quando chega o primeiro período, é normal que isso aconteça num ciclo entre 5 a 6 dias. E agora essa moça dentro de casa, uma adolescente ainda, passa 5, passa 6, vai passando alguns dias. Mas segundo a tradição judaica, e até mesmo entre o meio dos hebreus, não teria como permanecer essa moça dentro de casa. Porque nós estamos falando de leis, nós estamos falando de mandamentos que eles traziam sobre eles. Naquele período era tratado isso como imundície. Era meio que hostil o negócio. Não podia permanecer na cidade, pastor. E aí nós começamos a ver o quanto as situações dessa moça passam a se tornar difícil. Por que tanto para a mulher foi tão difícil no começo? Ainda é nos dias de hoje. O período de pureza de um menino era de 8 dias. E da mulher é 40. E tem mais, igreja. Durante 40 dias o pai era obrigado a ir todo dia no santuário, pedir perdão a Deus pelos pecados. Agora a moça, ela não pode permanecer mais na cidade. Ela é convidada a se retirar. Já era costume. Ela era tratada como imunda. E aqui eu paro e vejo a situação dessa moça se agravando. Diz que ao lado, fora da cidade, meu pastor, havia um lugar aonde se ficava coxos, cegos, leprosos e deficientes. Mas havia uma casa com algumas madres que recebiam essas moças no princípio do ciclo menstrual. Hebreus e judeus não conviviam com impurezas. Então era obrigatório com que a mãe levasse para fora da cidade. Imagine você
vou levar minha filha, mas que só vai ficar por 5 dias. Coloque-se na história agora. Você falando para sua filha, entregando na mão da madre, daqui 6 dias eu venho buscar. A família vai embora, não pode permanecer a família. É entregue à mão daquelas mulheres e fica o cuidado daquelas mulheres do lado de fora. E aqui o Senhor Deus, Ele me deu o tema dessa palavra, meu pastor. Você pode até ser rejeitado pelos homens, mas você é lembrado por Deus. Havia um plano de Deus para tudo isso, como eu. Eu demorei 30 anos para ser alcançado. Porque há um mover de Deus. Há uma história a ser cumprida, há uma promessa. Eu não sei se a tua promessa já tem durado anos, mas eu quero te garantir nessa noite, ela vai se concretizar na tua vida. Aquela moça, ela é visitada pelos pais, 3 meses, 5 meses, 7 meses. Mas a situação dela não volta ao normal. A família aqui, pastor, começa a gastar tudo. Vende-se tudo. Contrata os melhores médicos para que traga cura, que dê uma explicação sobre isso. Mas que nada vier a acontecer. Há um período no estudo que diz que essa moça, ela passa a conviver com as madres sem a presença da família. Porque ela podia trazer o quê? Ela podia levar a impureza para dentro da cidade, através de seus pais. E que passa a conviver agora esse período de 12 anos de idade. Queridos, aqui já tinha por volta de 12, 13. Que agora passa mais 12 anos, meus irmãos, já está beirando a casa de 24, 25. Mas nós sabemos bem que nesse período de 24 a 25 anos, mulher naquela época já tinha sido tomada por casamento. Você está entendendo, queridos? Alguns planos foram retardados na vida dessa moça. Alguns projetos na vida dessa moça foram paralisados. Ela não teve uma infância igual eu e você, talvez. Ela não teve a saúde que eu e você possa ter tido. Ela não teve as oportunidades de ir a uma festa, de ir ao culto, como você está tendo. Mas que há 12 anos cometida desta doença. Mas eu quero te trazer uma palavra de Deus nessa noite, te dizendo que nem todas as doenças são para a morte, mas sim para glorificar o nome de Deus. Você está pensando que não me perguntaram, pastor, como que o Senhor está lidando com esses homens? Agora eu quero te responder 60 homens sem coronavírus, sem máscara, sem álcool gel. É Deus, querido. É Deus. Deus, olha só, pega isso para você. Deus não te coloca em situações que Ele esteja lá dentro, já resolvendo tudo. Está entendendo, minha irmã? É por isso que você foi chamado para trabalhar em hospital. É porque quando você chegou lá, Deus já estava naquele lugar. E quem defecta tudo, quem esteriliza tudo é Deus. Está pensando o quê? Pegar na mão de 60 homens que nem lavou. É só Deus, querido. Eu falo todos os dias para minha esposa, é Deus. A roupa chega limpa na clínica e sai impregnada de manhã. Em casa está tudo perfeito. E eu converso com Deus de vez em quando, Senhor. E se vier a acontecer, Deus falou, ei, fique tranquilo que de vocês cuido eu.
Mas qual é a diferença, pastor? Porque alguns estão pegando, queridos. Você pode até pegar, mas você pegando, você tem que descansar. Você tem que acreditar que é Deus que opera na tua vida. É assim mesmo. Eu tive um irmão acometido disso. De 117 quilos foi para 82. A família tudo rejeitou. Ficou sozinho no quintal. Fugiu todo mundo. E eu passava lá todos os dias para pegar e pegava na mão dele. Como é que vai, meu irmão? Vou bem, vou bem. A doença que não iria matar ele. Mas sim, a rejeição é que acaba matando, querido. E está lá. Há uma coisa ele me falava: Deus tem plano na minha vida. Se fosse para mim morrer, eu já tinha morrido. Situação de risco, diabético ao extremo. Pressão alta. Com esse peso todo. Não foi ao médico e nem tomou remédio. Ele falou assim: eu quero fazer algo com Deus. Ateuzão até o pescoço. Se tu passar aqui todo dia orar, eu vou ser curado. Queridos, às vezes há desafio na tua vida. Que você é chamado a se cumprir a palavra, a obra de Deus. Mas você acaba retardando pelo próprio medo. Ei, queridos, não se coloque medo dentro de você. Há um Deus que caminha à tua frente. Naquele período, alguns homens entravam na cidade, pastor. O senhor falou de impureza. Mas alguns entravam porque conquistavam o direito do salvo-induto. O que é isso? É espécie de uma licença, é uma espécie de um alvará, uma placa, que se ganhava e colocava no peito. Alguns com placa e alguns com capa. E se podia entrar à cidade. Era o que fazia alguns coxos, paralíticos, cegos, que ganhavam esse direito de salvo-induto para poder entrar. Mas para essa mulher era diferente. Mulher não tinha direito. Mulher não tinha direito naquela época. Mas diga para o teu irmão: vai chegar a tua hora. Tem muita gente que já perdeu a esperança, queridos. Tem muita gente que já perdeu o desejo de viver. A vontade de conquistar aquilo que outra hora você escreveu, mas que o diabo tentou apagar, mas que ficou as marcas do passado que o Senhor diz: eu não esqueci. E entravam alguns moços. Nós sabemos que a Bíblia relata. Alguém que 38 anos caminhava. Mas que ele falava: vai chegar a minha hora. Quem sabe Deus está falando nessa noite para você: vai movimentar as águas e vai chegar a tua vez. Nesse vai e vem desses homens que entram e saem. Que entram e saem. Sabe para que servia as esmolas, querido? Sabe para que servia a comida que eles ganhavam na cidade? Para alimentar, queridos, os que foram rejeitados fora da cidade. Quem saiba, você está se sentindo um rejeitado no meio da sociedade. Alguém que está no canto, alguém que está esquecido. Mas esquecido pelo homem, mas você nunca foi esquecido por Deus. E ali havia um comentário, pastor, que sempre entraria um homem na cidade e realizava inúmeros milagres. Bastava estar na presença dele. Você está entendendo? Bastava o quê? Talvez está faltando isso, queridos. Pastor, mas eu vim ao culto. Eu não quero que você venha ao culto. Eu quero que você cultue. Eu quero que você adore a Deus. Eu quero que você entre na presença dEle.
Não basta só estar, tem que ser. E ali há um comentário muito grande, que esse homem era aquele que operava milagre, pastor Rocha, companheiro de luta que está comigo. E aquela mulher se enche desses comentários. Mas que não tinha direito ao salvo-indulto, ela não tinha essa licença, essa permissão de entrar na cidade. Mas ela fica sabendo que entraria o homem e que estava um mover muito grande em volta dele. Ela sabia, porque ao comentar a madre, as madres comentariam a ela diretamente dizendo: olha, se tu tentar entrar, você é impura, você é imunda, você não é aceita na cidade, você é rejeitado pelos hebreus e pelos judeus. E eu posso contemplar a voz daquela mulher. Queridos, eu coloco esta mulher como heroína em nosso meio. Por quê? Porque quando ela decide tentar, ela é anunciada que ela vai morrer. Ela vai ser apedrejada. Mas também entra na mente dessa mulher, queridos, que se eu ficar, eu também vou morrer. O que você prefere? Aí eu pego essa mulher como heroína, que essa mulher, ela toma uma decisão muito grande, e eu quero que você tome isso hoje. Ela decidiu morrer tentando. Ela entra sem salvo-indulto. Ela sequer coloca uma capa. Ela tem uma placa de autorização da liderança da cidade. Mas que ela resolve tomar uma posição. Parece que quem ficou 12 anos aprendeu, amadureceu, meu pastor. E diz que ela vai ao calço desse homem. Diz que ela se espreme ali no meio da multidão. Queridos, eu quero te trazer essa mensagem nessa noite. Se ainda vai acontecer alguma coisa ou que possa gerar morte, mas morra tentando, não para não. Estamos se entregando com uma facilidade. Eu estive na UTI por esses dias, e uma irmã me disse assim: pastor, faz a última oração, porque já não há mais o que fazer. Eu falei: sim, então você não vai ficar com a última oração, mas você vai ficar com a primeira. E a primeira está dizendo: levanta-te e anda, porque há uma obra a ser concretizada na tua vida. E aquela mulher está de pé, pregando a palavra na praça, no centro de São Vicente. Aplauda o Senhor Jesus. É bem verdade que isso acontece com nós. Por muitas vezes você se sente rejeitado, fraco, esquecido. Pastor, faz tempo que o telefone não toca. Queridos, alguns telefones na Bíblia demorou anos a se tocar. Mas entra comigo na história. Quantos morreram sem que Deus entregasse ou desse uma resposta? Não podemos perder esperança nunca. Não podemos perder esperança jamais. Porque há um plano de Deus muito grande para a minha vida e para a tua vida. Eu queria chamar o grupo de louvor para cá já. Nós já estamos encerrando. É fácil viver 12 anos com a doença. O problema não é a doença, queridos. O problema é o convívio que você acaba tendo na tua vida. Imagine você hoje, acamado no Hospital Modelo, que agora mudou o nome, minha irmã falou ali. Em um local de isolamento que eu e você não possa visitar.
É como se você tivesse sido colocado como rejeitado. Mas que ainda você esteja numa situação como essa, Deus jamais esquecerá de você. E ela decidiu romper a multidão, pastor Denis. Por quê, pastor? Porque ela decidiu tomar uma posição. Até ontem, eu não sabia desse homem. Eu era impossibilitada de chegar até esse homem. Quem sabe tem uma força sobrenatural do mal te impedindo de chegar perto de Deus. E mandarábia, sonda, candalábia. Mas que Deus está quebrando esta barreira nesta noite. Deus está ministrando ao meu coração que Ele está quebrando véus. Está se rasgando cortina preta. Muros estão sendo derrubados. E aquele que não cantava, vai cantar. Ei, manábia. A mulher decide tomar uma posição. Você está entendendo a mensagem? Há momentos que você precisa romper algumas barreiras na tua vida. Deus está falando que você precisa tomar decisão. Que não dá mais para permanecer na janela, ou em cima do muro, ou cocheando em dois pensamentos. Tome logo uma posição. E ela sai. Você está entendendo porque eu falo de vir ao culto? Não é a mesma coisa? Como assim, pastor? Havia o que próximo de Jesus? Uma. Aqui você me ajudou a pregar agora. Então nem sempre a multidão, pastor Rocha, fez a diferença. Por que Jesus tramitava no meio de muitas pessoas e não sentira algo diferente, uma unção diferente? Jesus, Ele quer curar, mas Ele quer ser tocado. Fala para o teu irmão, toca nele hoje. Você quer ser curado, mas você não quer tocar. Pastor, mas precisa ter uma reação tua, para que haja uma ação de Deus. Toca nele. Há uma ordem muito grande de Deus nesse lugar, ministrando ao meu coração que você precisa tocar na orla do nosso Senhor Deus. Pastor, mas o pecado me impede. Essa moça tinha muitos. Segundo a tradição judaica, jamais a impureza poderia entrar, fazer parte da cidade. O que o senhor está dizendo, pastor? Você precisa quebrar algumas regras. Deus, Ele espera isso de você. Eu não estou falando de regras legislativas. Eu estou falando da área espiritual. Quebre algumas coisas que estão atrapalhando você de entrar na cidade. Rompeu a multidão. Eu queria estar do lado dessa moça aquela hora. Um dia nós vamos conhecer ela quando chegarmos lá. Escutei um dá licença aí. Olha só como que está os ouvidos. Alguém falou dá licença.
E eu falei assim, agora eu vou entrar na palavra. E ela fazia isso mesmo. Dá licença, dá licença. Quem não quer compromisso, sai. Quem não quer compromisso, sai. Porque hoje eu estou decidido levar a minha bênção para casa. E se tem alguém que não está decidido, vai pedindo, dá licença. Dá licença, dá licença, que eu não saio daqui sem a minha bênção. Você pode glorificar a Deus, aplauda Ele. Quantas pessoas não tocou em Jesus? Pastor, é só chegar nele e colocar o dedo. Não, queridos. Eu comecei a pregar no começo falando sobre intimidade. Quando você tem intimidade, Jesus ele fica paralisado. E quando Jesus paralisa, algo de dentro dele sai. E diz, quando ela toca, sai a cura. Quando você toca, sai o quê? Então começa a tocar, querido. Começa a tocar. Por quê, pastor? Porque hoje ele está curando. Não deixe que a multidão te atrapalhe. Pastor, minha vizinha falou isso. Ei, querido, não deixe que a vizinha fale isso. Não permita que o mal falar te paralise diante da grande obra de Deus. Aqui tem a promessa que Ele curaria e Ele vai curar.